Como você que é estudante de inglês, tá querendo melhorar sua fala em inglês, você não tá treinando o seu speaking. Isso que a Bia acabou de fazer é uma das técnicas que a gente vai te ensinar nesse vídeo pra você melhorar a sua fala em inglês sem precisar ficar usando aqueles aplicativos que vê um monte de gente sem noção falar com você. Não, a gente vai te passar 5 estratégias, 5 técnicas diferentes pra você desenvolver o seu speaking e começar a falar, soltar o verbo em inglês. A gente introduziu esse vídeo com a primeira técnica, que é o shadowing. No shadowing, você é literalmente a sombra daquilo que você tá vendo ou ouvindo. A gente sempre indica fazer isso vendo algum vídeo do YouTube, que é pra você ter ali uma noção do que tá acontecendo no vídeo mesmo, e acompanhando o som e a legenda. Então você vai... Tudo que a pessoa falar, você vai falar depois, copiando o jeito que ela tá falando, que aí você vai conhecer a pronúncia de palavras diferentes que você não conheceria sozinho, assim, tentando falar, né? Porque se você não conhece, ela não existe. E aí você vai conhecendo tudo isso e ainda treinando a sua pronúncia. Tem como você tá checando, né? Ou seja, tem um feedback instantâneo da sua pronúncia e ver como que é a pronúncia da pessoa que você elegeu. Exatamente. Você tá imitando. Então é muito útil essa primeira. Mas aí, se você tá um pouco mais avançado que isso, a gente indica, né, o pessoal que tá começando agora fazer com um delayzinho pra ir vendo, pausando o vídeo e falando depois. Se você já tá mais acostumado com o inglês um pouco mais avançado, faz igual a gente começou o vídeo, falando logo em seguida. E aí você vai acompanhando e vendo tudo ao mesmo tempo, bem simultaneamente. Isso a gente acaba forjando a dinamicidade de uma conversa, então é bem legal. Então existem essas duas formas, uma pausando o vídeo, fazendo com calma, né, lembrando a pronúncia das coisas, e a segunda forma é realmente sendo mais dinâmico, nem pausando o vídeo, ele falando mais rapidamente para quem é avançado, tá bom? E você pode também se gravar falando e depois ouvir, comparar, enfim, para ir melhorando aí as coisas que precisa aparar as arestas. É muito importante se documentar. Bom, como tudo aqui no 2 centavos a gente começa do mais tranquilo e vai avançando. Quando você quiser dar um passo além do que só repetir, você vai para a segunda técnica que a gente vai te ensinar aqui, que é o paraphrasing. O que é o paraphrasing? No bom e velho português é parafrasear. Você vai selecionar um personagem do filme, da série, podcast, enfim, que você escolheu. E sempre que ele falar, você vai pausar e tentar falar aquilo que ele disse com outras palavras. Se for te ajudar, você pode anotar e para tentar organizar melhor as suas ideias e depois falar, mas sempre termina falando, porque afinal de contas você quer treinar a sua fala. Então parafraseie o que o personagem que você selecionou tá falando. Use outras palavras para dizer a mesma coisa. Por que isso é tão importante? Porque em uma situação de fala real, vai ter momentos que você vai esquecer palavra, vai ter momentos que você não vai saber como dizer alguma coisa, e isso não tira a sua fluência, né? Na verdade é aí que entra a sua fluência, porque aí você vai ter que achar um jeito de contornar aquilo e falar o que você quer falar. Exatamente. Então por isso que a técnica do paraphrasing é legal, porque você vai estar já exercitando isso, falar o que você quer com outras palavras. Um dos motivos para você travar na hora de falar ou sentir que não tá preparado, ou sei lá, N motivos, né, N coisas que acontecem quando a gente vai falar inglês, é porque você fica ansioso, ansiosa por causa dessa situação inesperada. Então essa ansiedade causa essa... O que eu vou falar? O que o outro vai pensar se eu travar na hora, né? A gente é bobo, porque não precisaria, né? Não precisaria, a gente já tá se esforçando para falar em outra língua. Mas não adianta falar que não passa por isso, porque a gente passa. E é por isso que é importante, tipo, forjar esses momentos pra parar com essa coisa do meu Deus, eu nunca fiz isso, eu não sei como vai ser. Então é aí que a gente pode usar a escrita a nosso favor. A gente pode escrever coisas que a gente falaria, o que a gente, assuntos que a gente pode desenvolver antes, né, que a gente conversaria com alguém. Então é legal vocês escreverem e ter isso em mão, sabe? Nossa, como eu posso comunicar isso? Como eu posso comunicar aquilo? Isso é uma das coisas que a gente ensina o pessoal a fazer nos glossários, né, de estudo, por exemplo. Porque aí você consegue formar exemplos que são reais para o seu dia a dia, para sua vida. Então ali você já tem um recurso, né, para, ai meu Deus, eu não sei como eu falo isso, deixa eu pegar esse exemplo que eu fiz um dia, ou essa forma diferente de falar. Então não é errado. Por exemplo, eu aprendi uma palavra nova, que
Eu quero, Cebolinha. Eu quero colocar ela no meu dia a dia. Eu vou colocar uns post-its pra eu ver, me ficar visível ali, pra eu acrescentar ela nas minhas frases, sei lá. E quando você for escrever, então, se você quiser ter esse momento de organizar as suas ideias, então, né, a terceira técnica é essa, usar a escrita a seu favor. Você pode escrever como se você estivesse falando mesmo, coloca interjeição no meio, coloca tudo que você fosse falar. Imagina você falando e escreve, aí depois você pode ler e treinar, então, o seu speaking. Não vai ser um treino, assim, uma situação de fala livre, né, espontânea, você já vai ter escrito, mas é legal porque aí você pode deixar de se preocupar com o que falar para se preocupar, por exemplo, com a pronúncia. Então, você vai focando em coisas diferentes. E isso nos leva à quarta técnica, que é justamente as situações de fala. Se essas outras técnicas, elas já têm alguma coisa aí para você evitar isso de ter que pensar na hora e focar mais na pronúncia, no som que você está produzindo, agora não. Agora é você se colocar em uma situação de fala, é você realmente ter que se virar. Você vai ter que pensar na hora o que você quer dizer para que a conversa flua, né? Então, mas eu não tenho ninguém pra conversar. Pensa bem, porque às vezes é difícil que você não tenha ninguém, né? Talvez você conheça uma pessoa, pelo menos, que fala inglês aí, algum amigo que você fez na internet. Vai no comentário aqui já desse vídeo, deixa um comentário se você não conhece ninguém. Vamos se ajeitar aí, vocês se ajeitem, se procurem aí pra vocês terem parceiros de treino, né? Sim. Você tem algum amigo, algum parente, alguém que você conhece que fala inglês, por que vocês não começam a se falar só em inglês, né? Ou pelo menos elege um dia da semana que seja pra vocês se falarem em inglês, tanto por mensagem quanto pra treinar o speaking, no caso por áudio ou pessoalmente, enfim. É uma ótima maneira, porque se você não se arriscar em situações de fala reais, sempre vai ter essa parte defasada sua, porque você pode ter a pronúncia boa, você pode estar treinando com todas as outras gramática técnicas, impecável. Mas uma parte essencial da língua também é você se comunicar através da fala com alguma outra pessoa. Tem outras maneiras? Tem. Mas essa é uma das partes, e você não vai querer ficar sem isso, né? Então é importante você se expor a essas situações. Outra coisa que recentemente a gente pensou, assim, porque eu já fiz isso uma vez. Eu precisava fazer um trabalho. Eu estou meio confusa, mas eu vou explicar. Eu precisava fazer um trabalho em inglês. E aí eu tava com preguiça de digitar o trabalho. Eu trabalhava em inglês na faculdade. E aí eu deitei assim. E tem uma amiga minha que ela faz muito trabalho falando, né? Irmã do Pedro. Ela não faz um trabalho de digitar, é falando. E aí eu falei assim, gente, eu vou digitar aqui. Falando, né? Aí eu coloquei lá, só que eu trabalhava em inglês, eu tinha que escrever em inglês, então eu coloquei pra inglês o microfone do Google Docs, da digitação automática, e comecei a digitar em inglês, assim, digitar o que eu queria escrever e tal. E eu percebi que tinha algumas vezes que ele não entendia a palavra que eu queria falar, né? Que eu queria que ele digitasse. Assim, nossa, então eu preciso dar mais atenção a essa palavra, talvez é uma máquina, claro que vai ter erro, mas ele não tava entendendo aquela palavra que eu queria que ele compreendesse. Então eu ia lá, via, nossa, eu acho que eu tenho que falar mais assim. Então, foi muito legal. E eu falei assim, nossa, os alunos podem se aproveitar disso, da minha preguiça, né? Então a dica é o Google Docs, digitação automática. Você abre lá um documento em branco, pode escrever... Digitação por voz, né? Não automática. Então, Google Docs, digitação por voz. Você vai abrir um arquivo do Google, pode colocar... Você pode ser, na verdade, não precisa nem ser um ditado, né? Você não precisa nem ler de algum lugar, se você não quiser. Pode ser também espontâneo, se você quiser falar ou escrever sobre alguma coisa. E você vai observando, né? Lembra de mudar o setting para inglês. E você vai observando quais palavras ele não conseguiu identificar e o que você precisa prestar mais atenção na hora da pronúncia. Porque algumas palavras ele vai confundir com outras se você falar de um jeito mais parecido, ou, né? Então essa dica eu acho super divertida. Façam e contem pra mim. Quando a gente deu essa dica no Instagram, o povo tudo amor. Se você gostou dessas 5 dicas, calma aí que ainda tem mais uma bônus, que na verdade assim vai ser só um gostinho do que ainda tá por vir, que a gente tá preparando. Mas já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui, que aí ajuda o YouTube a entregar melhor, e você se inscrevendo, você já não fica dependendo do acaso pra ver o próximo vídeo da semana que vem. Você já vai receber ele. Bom, então a gente queria deixar um bônus aqui, que a gente tá preparando uma comunidade do 2 centavos para que você possa encontrar com várias outras pessoas que também querem praticar o inglês, e lá vocês vão poder conversar por mensagem, por áudio, por vídeo, enfim, vai ser um ambiente livre para vocês estarem conversando entre si, com a gente, que a gente participa também. Já é uma comunidade que os nossos alunos têm lá.
estão lá, já tem vários alunos de várias turmas dos nossos cursos, mas você vai ter a oportunidade também de entrar mais pra frente. Se você quiser, já ativa as notificações, o sininho, porque em breve a gente vai trazer mais informações sobre isso. E é isso, galerinha do YouTube. Então pra essa semana é isso, essas 5 dicas maravilhosas. Não se esqueça que sotaque é diferente de pronúncia, tá, gente? Muito importante saber disso, porque às vezes a gente fica beating myself up, fico me cobrando sobre uma coisa que nem precisaria cobrar, né? Sobre uma perfeição. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então, se você tem problema com fala, se sente travado, se sente vergonha de falar inglês perto de quem sabe ou perto de outras pessoas, o vídeo da semana que vem é pra você. Por causa do seu sotaque, né? Não tem problema você ter sotaque. E a gente vai falar mais sobre isso, então, semana que vem. É isso aí. Obrigado por assistir até aqui e até lá. Bye, bye.